Bem-vindos ao primeiro episódio do Muito Mais Consciência Podcast. Nessa série Autoconhecimento, a gente vai falar de propósito. E propósito é um tema muito importante. E o convidado de hoje, ele é muito importante nessa história, porque essa semente foi plantada há 10 anos atrás, quando falamos de propósito. E hoje, em especial, eu trago aqui Rogério Scher, palestrante, escritor, trabalha com clima organizacional, reconhecido no mercado. Seja muito bem-vindo, Rogério Scher. Olá, eu adorei esse teu podcast, já no nome, na logo, no propósito dele, então vai ser um prazer. Rogério, você foi uma das primeiras pessoas que falou para mim sobre propósito, cerca de mais ou menos uns 10 anos atrás. E aí eu fiquei com esse barulho na orelha, né? Durante muitos anos no mercado, não tinha propósito, o que era propósito, onde se compra, onde se vende, me parecia não falar comigo propósito, né? E aí quando veio a ideia do podcast, eu não podia pensar em outra pessoa para falar de propósito, que eu sei que esse é um dos temas que você mais gosta, eu acho que é incrível. E dizer também que esse podcast é o encontro de propósito, sim, e de outras coisas que virão para frente aí pelo projeto. Então, vou começar te fazendo uma pergunta bem básica, assim, o que é propósito? Fara, eu gosto de dizer que o propósito é uma pergunta e, sobretudo, uma pergunta incômoda para nos permitir a reflexão de estamos na contramão ou não. O primeiro benefício de você parar para perguntar sobre propósito é você se investigar se está na contramão. E quantas vezes a sensação de estar na contramão nos persegue? Quem tem a pergunta sobre o propósito, antes até de ter a resposta, tem o saudável incômodo de: será que faz sentido este caminho? Ter um propósito é muito mais ter o conjunto de perguntas certas. E essa é uma confusão, porque muito se espera que alguém tenha uma declaração de propósito, uma frase, um texto inspirador, lindo, né? A parte mais útil da conversa sobre propósito é abraçar um conjunto de perguntas que geram inquietação, uma inquietação saudável. E uma inquietação saudável para te fazer perceber se o caminho escolhido ou os caminhos escolhidos fazem sentido ou nos põe na contramão. O problema não é estar na contramão, o problema é não perceber. É verdade, é verdade. Eu fico pensando o quanto de pessoas está na contramão e aquele conflito e não se dá conta, né? E em que momento a gente desperta para isso, né? Que é uma experiência, imagino, muito pessoal. Pessoas passam anos a fio, passam por uma vida sem se dar conta do que é o propósito, sem a coragem, muitas vezes, também de ir em busca desse propósito, né? Ô, Fara, eu adoraria dizer para você que o melhor jeito de despertar para esse tema é com a consciência saudável, é num curso, é numa leitura. De vez em quando essas coisas vão ajudar mesmo, né? Mas a gente gosta mesmo é de tapa na cara. Normalmente. Tesoura voadora, tapa na cara, aquele coice bem dado. E aí eu tenho uma frase que eu gosto muito, entre as que eu coleciono, que é a seguinte: a vida passa o tempo todo sussurrando coisas nos nossos ouvidos e a gente teima em não ouvir. Ponto. Aí a vida vem e dá um grito. O momento mais interessante para se perguntar a respeito de propósito é crise. Crise nas relações, crise financeira, crise com a saúde, crise com o corpo, crise com a espiritualidade, crise com a sexualidade, crise com o dinheiro, crise com o chefe. É crise. E basicamente a crise ela tem um lugar de alta serventia, que é essa da vida dando um grito. Na realidade, ela fala um pouco mais alto e o susto é do despertar, o acordar. Seria legal que fosse de outro jeito, mas a gente não gosta do outro jeito. Normalmente não é do A jeito bom. gente gosta é desse jeito, gosta muito entre aspas, né? O fato é que neste momento de crise do acordar, é um momento em que a gente costuma fazer uma pergunta certa: mas o que a vida quer de mim agora?
O que você quer de mim? O que vocês esperam de mim? Essa é uma pergunta certa para fazer. Se o indivíduo mantiver o botão da crise apertado, né? Assim, continua no modo crise. Não vai ser tão fácil sair dela. Continua um pouco no botão da crise, mas tomando alguns cuidados. Primeiro, ninguém vive uma transição complexa sozinho. A gente precisa de mentores, aliados e confidentes, aquilo que muitos chamam de rede de proteção. Então, uma rede de proteção feita de nós fortes, algumas pessoas do nosso núcleo mais íntimo, outras do núcleo mais casual. Ambas têm um papel muito útil, mas uma rede de proteção para passar pela travessia, pela transição. Ninguém faz isso sozinho. Imaginar que se faz isso sozinho é difícil. E ao não estar sozinho, você descobre escutadores. Existem Escutadores. escutadores, Fala não é um mais. termo muito, É. muito comum, né? Escutadores, alguns são por vocação e por puro prazer. Alguns são escutadores profissionais, então são coaches, são terapeutas, são pessoas que professam alguma fé e na sua profissão de fé são escutadores por conta disso, são todos muito importantes, mas são pessoas que, no fundo, te escutam para você se ouvir. Te fazem escutar a sua própria voz. Exatamente. Isso é mágico, né? É aquele momento em que a gente tem que dar os devidos nomes às devidas coisas. Isto vem provido e eventualmente bate na consciência de um jeito ou de outro. E a consciência, muitos acham que está aqui, né? Ela está na boca do estômago muitas vezes. Muitas vezes na boca do estômago, literalmente, né? E é nesse processo mesmo de ampliação de consciência que a gente consegue atingir esse lugar do propósito, né? Sim. O caminho desse achar o propósito, Fara, ele não será aquela coisa bonita de estar numa montanha, no alto do Tibete ou de Atibaia, não sei onde, meditando, e de repente você tem uma epifania, uma luz vem, bate na sua testa e diz: vá, Segue. segue. Vai ser por tentativa e erro, vai ser por experimentar. As pessoas, quando têm a sensação da contramão, deveriam fazer uma lista de possíveis rotas alternativas, quer seja uma rota alternativa na carreira, no relacionamento, uma rota alternativa àquela devida contramão. E fazer um plano de experimentação, porque não será deitado num divã ou sentado numa cadeira que o processo de trazer propósito se complementará. É no campo, é experimentando diferentes coisas, diferentes ambientes, contextos e pessoas, e se perguntando ali na boca do estômago: faz sentido? Eu consigo me ver nisso ou não? Então você faz aquilo que alguns chamam de experiência exploratória. E se parece fazer sentido, você assume um compromisso a mais, uma experiência confirmatória, mas é experimentando, chegando o mais perto possível, suando a camisa e não só naquela atitude contemplativa, esperando que a luz apareça por conta própria. Tentativa e erro. É, por tentativa. Não tem outro caminho, né? E Rogério, me fala uma coisa. Propósito, nasce com a gente? Tá ali mesmo? Quer dizer, nasci, aí tinha a propósito, em algum momento a vida me desvirtuou, segui um outro caminho, fiz outras coisas por uma questão de sobrevivência e me perdi? Ou isso é um equívoco? Ou não, uma pessoa nasce, eu já tenho esse propósito e me dou o direito ou o luxo, eu tenho essa oportunidade de seguir nessa linha e estou feliz e satisfeito com o que eu faço me atende, ainda consigo atingir pessoas do meu lado de maneira positiva? Muito boa pergunta. A resposta é sim, parcialmente. Vamos lá, qual foi a tua pergunta? O propósito nasce conosco? Sim, parcialmente. E aqui eu preciso responder com um pouco mais de detalhe. Por que sim, parcialmente? Vamos começar com uma definição. Vamos dar um passo para trás. A definição sobre talento. A ciência do comportamento diz que todo mundo tem talento. Todo mundo tem talento. E aqui eu não estou querendo ser simpático, não. É assim, todo mundo tem talento, né?
O problema é que você pode dividir o mundo em duas partes, alguns que não descobrem e outros que e o descobre é tirar a coberta de cima. É descobrir, tá lá. Então vem a questão do inato. Nasceu comigo. Sim. Mas eu posso ter algo que nasceu comigo e não descobri-lo. Passar uma vida inteira Sem e essa descobrir. vida finalizar. E o descobrir, fala, depende de experimentar. Você não descobre talento é, de modo contemplativo, mas de modo experimental, exploratório. Então, eu deveria experimentar um montão de coisas para aumentar a chance estatística, matemática de descobrir talento. Se você quiser um sinônimo para a palavra talento, é vocação. Vocação vem do latim vocatio, ou do verbo vocare, que quer dizer chamar, chamado. Por isso que muitos colocam o sinônimo para propósito de chamado, né? Isso, inclusive, em inglês é muito comum, o tal do calling, né? My calling. Então, o meu chamado nessa vida. Então, o meu chamado nessa vida pode parecer uma coisa muito subjetiva, tal. Se você parar para pensar na definição do chamado como vocação, vocação como talento, espera, tem um trabalho racional, prático de braço aí para fazer, que é experimentar diferentes atividades, contextos, situações, pessoas, onde eu aumento a chance de encontrar talento. E quando é que eu percebo que encontrei talento? Naquelas circunstâncias em que eu faço coisas que eu sinto que eu não tenho que aprender, eu tenho que, parece que eu lembro. Meio que É natural, natural. É um dom natural, é mais fácil, fluido. é fluido, é sem muita frição. Nossa, eu começo a fazer aquilo, parece que eu não tenho que aprender, parece que eu tenho que lembrar, parece que eu sempre soube fazer isso. E quanto mais eu faço e refaço, eu percebo que eu adiciono meus truques e meus macetes. Eu vou colocando meu jeitinho, eu vou colocando a minha forma de fazer, eu improviso, eu crio. E aí eu fico com vontade de futuro e fico me perguntando, nossa, quando é que eu vou poder fazer isso aqui de novo, hein? E na próxima, eu já vou fazer desse outro jeito melhorado, aperfeiçoado. Então, eu descubro o talento quando eu tenho essa sensação desse dom natural, de algo que eu faço e refaço, ganhando rápida eficácia, eficiência, eu ganho proficiência, eu começo a ensinar os outros aquele assunto e, e óbvio, eu perco a noção do tempo, né? Para você tá mergulhada, menina, nisso faz um dia inteiro. Nossa, parece que faz uma hora só que eu tô aqui. É o tal do estado de flow, né? Estado de flow. Estado de flow, influxo e tal. Não, quando você para e pensa, de novo, vamos remontar a tua pergunta. O propósito nasce com a gente? Nasce, mas é um trabalho de esforço intencional e consciente de ir em busca de, que é do autodescobrir que vocação, que chamado é esse por este experimentar de diferentes coisas. Bom, o fato é que, e aí eu amo demais a definição que um teólogo alemão tem para isso, ele diz assim, propósito é quando a minha alegria profunda encontra a fome profunda no mundo. E quando você para pensar nessa alegria profunda, tem a ver com vocação e talento. A alegria profunda é aquilo que me põe em fluxo. É aquilo que quando eu faço e refaço, eu perco a noção do tempo, eu desapareço naquilo. Eu me sinto aquilo. Não é alguém que ouve a música sai de dentro de mim naquela hora. E não são tantas coisas, não, que nos trarão essa sensação. E é claro, por isso que esse alemão chama de alegria profunda, que é o estado que a psicologia positiva chama de estado de fluxo, estado de flow. Mas o próximo passo é: isto serve a quem? E aí não existe um propósito vivido trancado dentro de uma casa ou de Essa era a uma minha, sala. minha próxima pergunta, né? A quem serve, né? O propósito é algo que serve só a mim? Serve ao outro? Serve na sociedade, né? Como é que eu identifico isso?
E essa resposta se serve a todos no meu entorno? É de fato o propósito? Essa era a minha próxima pergunta. Aí talvez, Fara, eu tenha. Aí eu coloco um pouco de mim nessa resposta, porque eu não consigo imaginar alguém vivendo um propósito isolado do outro, porque a graça do propósito vem do impacto que ele causa no outro, né? No mundo que eu escolho impactar, porque é, é muito, muito difícil você manter, né? Se você mantiver uma alegria profunda embaixo da tua cama, dentro da tua gaveta, no armário, e todo dia você vê a tua alegria profunda, isso é bom quando é compartilhado, né? É uma coisa simples, né? Quando a gente viaja para algum lugar e está sozinho, quando você vai para alguma coisa ou come alguma coisa e você sente, você se regozija com aquilo, você diz, nossa, adoraria que fulano, Se estivesse aqui. adoraria que fulana também. É isso, é quando a alegria profunda encontra a fome profunda no mundo. E a fome não é literalmente apenas o que ela enseja em seu significado, mas existem necessidades, as pessoas têm demandas, o mundo espera algumas coisas, sempre existirão necessidades não satisfeitas e, portanto, pode existir um pedaço da sua alegria profunda que se encaixa com essa fome profunda no mundo. Então, é um processo de procurar, de encaixar, de experimentar, mas a vida vai continuar sussurrando e a gente pode não perceber. Eu tenho uma história para te contar que eu me lembrei, Fara, que é muito boa. Você já assistiu Forrest Gump? Já. Acho que 2 vezes. Eu acho que Forrest Gump é difícil alguém até independente da geração que não tenha visto, né? O filme é maravilhoso sob vários aspectos. E tem um ator no Forrest Gump, que ele é exemplo de um propósito que o achou, e não que ele, o Gary Sinise, o encontrou. E aí tem uma pergunta muito boa para se fazer, né? E quando eu te contar esse caso, vai ficar mais claro ainda. Será que a gente encontra o propósito ou ele nos encontra? Será que tudo na vida eu tenho que sonhar? Ou será que alguns sonhos me sonham? Se conectam comigo. É, Será que o que eu busco me busca? isso. Será que eu sou escolhido por alguns sonhos? Então, de novo, o risco dessa reflexão é uma coisa mística, então, sei lá, vamos fazer aqui, jogar um dado na mesa e ele vai dizer Vou alguma seguir coisa. um caminho. Aí eu já tenho Isso é dificuldade com perigoso, isso, é verdade. porque nada disso elimina o esforço intencional de ralar, né? Sim. De ralar o joelho no chão para procurar, para ir em busca. Mas vamos lá. O Gary Sinise foi aquele ator que fez o Tenente Dan, que era aquele mutilado de guerra do Vietnã. Ele não tinha as duas pernas. Lembra dele? Que fez par com o Tom Hanks no papel do Forrest, né? E o Forrest amava o Tenente Dan. O Tenente Dan amava odiando o Forrest Gump, porque ele odiava e Oriole. amava a vida. Ele era um sujeito muito rancoroso e muito amargurado e muito entristecido. E na simplicidade do Forrest, o Forrest não se dava conta de fazer um diagnóstico claro da complexidade dramática do Tenente Dan. Só estava lá, só era e só estava ali ao lado dele. E o papel do Tenente Dan foi brilhantemente interpretado pelo Gary Sinise. O filme do Forrest Gump, no começo, ele foi desacreditado pelos produtores, inclusive tem uma parte muito engraçada que aquela cena que o Forrest sai correndo, ele sai correndo pelo país, os produtores, quando viram aquilo no roteiro, disseram, que cena mais sem sentido. Vocês estão desautorizados a fazer isso aí. E aí eles fizeram clandestinamente a cena, né? E a cena é o símbolo do filme, né? Ele correndo, aquela gente toda correndo atrás dele. O filme começou a ter verba cortada e o Tom Hanks disse assim, quer saber? Então eu trabalho sem salário. Eu vou ficar com uma participação de bilheteria. E aí o filme foi lançado e o filme não foi tão bem no cinema. Só que daí aconteceu uma coisa, que foi a fita VHS
em videolocadora. E nas videolocadoras, no boca a boca, o filme estourou, o Tom Hanks ganhou um dinheiro que ele não ganharia no salário dele. E aí o filme foi um sucesso e ganhou Oscar. Todo mundo ganhou Oscar, menos o Gary Sinise. Não ganhou. Não ganhou. Aí, quando você vê o relato dele, assim, poxa, que falta de reconhecimento comigo, né? E aí, ele amargurando um pouco essa frustração, ele recebe um dia uma ligação da Fundação dos Veteranos de Guerra Mutilados e Amargurados, enfim. E quem conhece os Estados Unidos sabe que isso faz muito parte mesmo da cultura deles, os veteranos, os mutilados. É um país sempre em guerra. E aí ele foi dar uma palestra. E quando ele chegou para dar palestra, surpreso, porque isso nunca estava no seu roteiro, nunca esteve no seu caminho, ele viu que o personagem a que ele deu vida gerou um senso de identificação com aqueles sujeitos que tinham perdido o olho, braço, perna, mobilidade em várias partes do corpo. Os, a sensação de inadequação com o mundo, de amargura, de O tristeza. personagem criou uma identidade com todos esses Uma militares. identidade, um vínculo, e eles agradeceram ao Gary Sinise por ter conseguido, em alguma medida, trazer para aquele personagem o que era a vida deles. E ele ficou muito impactado. Aí veio outro convite, veio outro convite, veio outro convite. Bom, o final dessa história é que havia um sonho sonhando ele, havia um propósito escolhendo ele. E ele fundou, ele acabou criando a Fundação Gary Sinise, voltada para apoio a veteranos de guerra mutilados. E a história dele é espetacular. Não ganhou um Oscar, mas o sonho o encontrou. Ele achou ali um propósito e tudo aconteceu. Não conhecia a história. Talvez algo ainda melhor do que o Oscar, talvez, né? Sim, talvez muito, muito melhor. E, Rogério, uma outra pergunta. E o mundo corporativo e o seu sonho de propósito? As pessoas estão ainda batendo cabeça de um lado para o outro. Eu te pergunto porque você está muito nesse meio, né? O seu trabalho é esse, muito de clima organizacional dentro das empresas, né? Você consegue perceber isso de uma forma mais latente? Muito latente. Dos últimos anos para cá, em projetos de cultura organizacional, o tema de propósito está em cima da mesa. Tem algo bom e tem algo ruim sobre isso. O lado bom é que há uma inquietação certa, né? Qual é o algo a mais que a nossa organização representa, né? Qual é, uma razão de ser além do que fazemos, né? Porque propósito é um porquê, e esse porquê como razão de ser pressupõe a reflexão de qual é o algo além do que fazemos no dia a dia que vale a pena, por que valemos a pena, qual é o impacto que nós fazemos no mundo onde estamos, e aí todas essas pautas de ESG, de capitalismo consciente, responsabilidade corporativa boa, cidadã corporativa, sistema B, todo esse conjunto de coisas são boas e fazem com que as perguntas certas venham para cima da mesa. A parte ruim é a busca por um slogan. Tá. Não, o propósito não é um slogan. Não, mas essa frase não está tão bonita, né? Então, quando essa busca vira a busca por um slogan que fique bonito para a gente contar, aí a gente Como se você perdeu. achasse numa caixinha. Aí perdeu um pouco o caminho. Mas, no geral, o saldo dessa inquietação nas organizações é um saldo positivo e ele se reverbera para as pessoas, porque quando os colaboradores estão vendo a empresa muito se questionando sobre seu porquê, acabam um pouco trazendo assim, e eu, né? Assim, e qual é o meu propósito nisso? Então, é um movimento positivo e é um movimento bom. Claro que a gente ainda tem que ajudar as pessoas, e se der a gente fala um pouco mais sobre isso ainda aqui. Tem um roteirinho útil
para se refletir sobre o propósito, algumas perguntas boas e talvez a gente possa falar delas aqui em algum momento. Interessante. E Rogério, naturalmente, né, a sua fala, o seu trabalho, a sua carreira mostra que muito cedo você encontrou o seu propósito. É muito claro isso, né? Mas em que momento você viu essa chave? Em que momento você se deu conta disso na sua história? Fala, não se iluda, porque essa fala toda arrumadinha, toda estruturadinha, é treino, é, e de alguém que mais pode falar sobre a quantidade dos seus tombos do que dos seus gols olímpicos. Então, quando eu te disse que as crises são momentos de despertar, eu estou falando de mim. Foi uma sensação de contramão atrás da outra, fortemente na carreira, que me fez hoje ter a sensação de que eu nunca mais trabalhei, né? Então, desde que eu pedi demissão da Natura, uma empresa apaixonante, onde eu tive a honra de ser diretor de RH, desde que eu saí da Natura para enveredar por esse caminho da minha consultoria e da nossa plataforma de tecnologia voltada para o RH, foi um caminho constante de lapidar o que hoje me dá um senso de propósito. Tem sentido, tem significado e minuto de propósito, a ponto de eu não saber nem quando eu estou trabalhando ou não estou trabalhando. Se você me encontrar sábado à tarde andando no shopping, você está trabalhando? Não sei. Porque eu estou o tempo todo vivendo as coisas do meu trabalho prazerosamente, é, e sim, isso é uma experiência de alguém que está em fluxo com a vida. É o meu caso, mas não foi tão rápido chegar até aqui. Eu É, imagino que a deve ter uma quantidade de jornada. contramão foi grande. Sim. E quando você fala dos tombos, né? Eu acho que alguém que tem realmente consciência de onde está indo, é o que você acabou de falar, é um movimento que você faz, né? De ir em busca, não é esperar sentado. E também só cai quem se levanta, quem se arrisca, quem faz, quem toma um caminho, né? Você consegue dizer para as pessoas que estão assistindo e ouvindo, o mínimo de como essas pessoas conseguem, a partir dessa conversa, fazer uma reflexão e começar a buscar um caminho? Tem um roteirozinho, alguma coisa que você possa dizer? Tem sim, tem sim. Tem um conjunto de perguntas muito boas para construir a reflexão acertada, né, sobre o propósito. A primeira coisa que eu sugiro que as pessoas façam é um inventário das suas competências. Competência, uma parte da competência é conhecimento e habilidade. O conhecimento é o conjunto dos meus saberes. Habilidades, um conjunto dos meus, daquelas coisas que eu sei fazer, o saber fazer. O conhecimento é o saber, a habilidade é o saber fazer. Então, a primeira boa pergunta desse roteirinho é: quais são as coisas em que eu me tornei muito bom em fazer e conhecer? Então, sabe aquelas coisas que a gente põe no currículo? Sólido conhecimento em notável capacidade. É aquilo lá, né? Não são tantas coisas, mas são algumas que eu aprendi pela formação teórica e pela experiência prática. Então, primeiro pedaço, competências, inventário das competências. Eu tenho sólidos conhecimentos nisso, eu tenho sólidas capacidades do ponto de vista de habilidade nessas coisas aqui. Sabe, não se iluda, você não vai listar 25 coisas. São três, quatro, porque assim, a gente é bom em meia duzinha de coisas e é uma vergonha para a humanidade no resto, né? O problema é a gente tentar resolver a vida por aquilo em que a gente é uma vergonha para o pai e para a mãe da gente, né? Então ali você vai ficar emaranhado sempre, né? Então tem que tentar ficar nesse conjunto restrito de coisas. Então, primeiro. A segunda não é só competência, aí você vai para o talento. Dando um exemplo, né? A competência de um jogador de futebol, ele sabe correr em campo, ele entende as regras do jogo. Talento, velocidade. Então, o talento é aquilo que está um degrau acima, aquelas coisas que eu faço com especial dom, com especial facilidade, naturalidade, que eu faço e percebo que aprendo rápido, que quase não tenho que aprender, eu tenho que lembrar aquilo que a gente já falou. Não são tantas coisas assim. A terceira reflexão é olhar ao redor e perceber quais atores ao meu redor
sentem necessidade de algo que chama a minha atenção. Então, o que a sua família, nesse momento, mais demanda, precisa? Então, ok, se não é a família, é a sua equipe. Então, se não é a sua equipe, o seu bairro, a sua cidade, ou o seu país, ou o planeta. Pense em ator ou pense em atores que convivem à sua órbita e pare para pensar que demandas eles têm que chamam tua atenção. Tem algumas demandas que eles têm que nem bate no teu ouvido quando elas vêm, mas tem algumas que quando falam você para olhar naquela direção. Então, quais atores chamam a sua atenção? Em torno de quais demandas? Sinto que a minha família vive muito uma necessidade disso. Sinto que meus filhos, meu cônjuge, sinto que a minha família, minha equipe, meu bairro, minha comunidade, que atores em torno de quais necessidades. Outro ponto bastante importante nesse roteiro, para você ir juntando tudo isso, é o que eu faria se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, todo o tempo do mundo, toda a inspiração do mundo, se eu não tivesse restrição de nada, de tempo, recurso e ideia, o que eu faria amanhã? Eu sei que dá vontade de dizer do vender a caipirinha lá na praia, eu ficar vendendo coisa na praia. Eu sei, mas até vender caipirinha na praia tem uma parte chata da coisa, Tem, né? óbvio. Você vai ter que encarar os bêbados, no Pois é. mínimo, né? Ou tem aquele que não quero vender, não, eu quero ser eu o bêbado que fico deitado na praia. Do resto. Bom, imagine para essa reflexão que você ainda queira ser útil nesta vida, né? Então, fazer alguma coisa. Útil. Porque é muito difícil falar sobre propósito sem a sensação de utilidade. Boa dica essa. Tem a sensação de Eu utilidade. Não até tem como. anotei porque eu quero te falar algo no finalzinho aqui a respeito. Então, voltando lá. Se eu não tivesse restrição de tempo, de dinheiro, de ideias, eu faria o que a partir de amanhã? Solta aí uma lista no papel. Eu acho que essa é a melhor dica para se falar em busca do propósito. Porque as pessoas elas estão muito envolvidas na necessidade, né? Eu preciso de dinheiro, é sempre a necessidade, né? E ela acaba te freando em um monte de coisas. Então acho que essa pergunta é a pergunta chave mesmo para a pessoa se conectar com o que é propósito. Eu gosto muito dela. E aí tem uma última, Fara, que é a seguinte. Perdão, uma penúltima, que é a seguinte. O que corta o meu coração? O que me angustia? Tem alguns temas que, quando alguém fala, a gente para de respirar e olha na direção daquilo. Tem uma quantidade infinita de outros temas para os quais você não, tua alma nem balança. Então, o que me angustia, o que corta o meu coração, o que parte o meu coração, o que me dá aquilo que o Martin Luther King, naquele discurso do I Have a Dream, todo mundo lembra do I Have a Dream? Sim, Mas ele tinha uma temos. outra coisa que ele falava naquele discurso que é: eu sinto uma urgência do agora. Aquela inquietação profunda de dizer, meu Deus, eu tenho que pôr a mão nesse assunto, a vida me chama para fazer algo sobre isso agora. Então, para dar um exemplo, para não ficar muito difusa essa ideia, num dos TED Talks mais famosos, tem lá uma anatomista, uma neurocientista, que se tornou neurocientista porque ela tinha um irmão com paralisia cerebral. E ela olhava o seu irmão, refletindo muito como deve ser o mundo interno dele, como deve ser a experiência dele de experimentar o mundo. Então, o que partiu o coração dela se tornou o seu propósito. Por outro lado, muitas pessoas também viveram ou traumas ou situações bastante impactantes e que tornaram isso o seu propósito, que é um pouco da frase do faça da sua dor o seu propósito. Faça daquilo que lhe causa a maior dor o seu propósito. Eu gosto demais dessa reflexão. E a última, que impacto que você quer causar nas pessoas? Às vezes, quando eu estou dando uma palestra, eu chego para a audiência e faço a seguinte reflexão. Ei, vem aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Imagine que eu pudesse chegar para as pessoas que convivem com você o dia inteiro. Sua família,
sua equipe, e perguntar para eles: vem aqui, me diz uma coisa, como é passar um dia inteiro com ela, hein? Como é passar um dia inteiro com ele? Como é que você fica depois de passar um dia inteiro com essa pessoa? E é muito engraçado porque a cara que as pessoas fazem é cruzes, você não vai perguntar não, né? Não sei se eu estou preparado para... Acho que eu não estou preparado. A Mas resposta. essa é uma pergunta muito boa, que é: qual é a experiência de ficar um dia inteiro com você? Você devolve às pessoas, depois desse impacto que você causa, para a vida delas, para a sociedade, para o papel de cidadãos, você devolve às pessoas de que jeito depois de estarem com você? Porque, francamente, é muito difícil você sentir que as coisas têm um significado especial, uma razão de ser, se o impacto que eu causo não é o impacto que eu queria causar. Se o impacto que eu causo é o impacto que eu amaria causar, você termina o dia dizendo: isso fez sentido hoje. Foi bom. Ainda que foi bom e ainda que exaustivo, com alguma fadiga, sangue, suor, lágrimas no carpete, mas valeu a pena, fez sentido. Se o impacto que eu faço não é o que eu quero fazer, muito difícil essa conversa terminar num propósito. Então, essas perguntas criam um roteirinho de boa reflexão. E cuidado, a resposta não vem rápida, não. Ela é num avançar No mínimo gradual. uns 10 anos, né? O Não, barulho já está uns 10 eu anos. vou ficando mais perto, é só isso. Eu fico feliz aqui com esse roteiro que você traçou. Eu vejo que tô na direção certa. Tô seguindo no mínimo o que a alma pede, o que o coração pede, né? Que é uma coisa, como você falou, mais fluida. Tombos, acredito que serão muitos ainda, né? Não tem como, né? Você acabou de me dizer isso, né? Tanto tempo você faz o que faz, eu acho que é natural, né? Mas no minimamente se identificar com esse roteiro, com esse caminho, né? Essas perguntas que você falou, faz muito sentido na direção, né? Então, eu queria te agradecer aqui imensamente pela sua contribuição. Eu acho que eu já disse algumas vezes em alguns outros episódios, né? As pessoas que estão aqui sentando diante de mim são pessoas que fizeram uma contribuição muito importante na minha vida. E você foi uma delas num dado momento, né? E poder fazer com que você fale e as outras pessoas assistam, ouçam, né? Ou seja, que uma semente ficou em mim também fique no outro, faz muito sentido. Isso é um pouco do propósito, muito mais consciência, né? Basicamente, as personalidades que vêm aqui, as 6 primeiras pessoas são pessoas que foram fundamentais na minha vida. Então, eu queria muito te agradecer por esse momento aqui, pela semente que você plantou lá 10 anos atrás, quando a gente falou disso. Tô nesse caminho, tô nessa direção, receber aqui foi uma honra, né? E espero no final, depois de alguns tombos, chegar nesse lugar mágico que é o lugar do propósito, né? Tô nesse caminho, mas Muito bom, que papo bom. Você sabe que, para a gente concluir, Fara, eu lembrei demais com uma das tuas provocações muito boas aqui, de uma frase que para mim ela é um encerramento bom para esse papo sobre propósito. Dostoiévski, que talvez tenha construído as bases do que a psicologia e do que tanta coisa sobre o pensamento e o comportamento humano produziram depois dele, né? O Dostoiévski tinha uma frase que é assim: o maior castigo de um ser humano é a condenação a uma vida que não faz sentido e que não traz utilidade. O maior castigo é uma vida que não tem sentido e que não tem utilidade. É isso. Quando ele fala sobre sentido, ele traz à luz uma coisa que é o tema dos valores. Sair pela vida sem clareza de quais são os meus inegociáveis, quais são aquelas coisas que valem muito e eu não estou a fim de abrir mão, quais são aquelas coisas pelas quais eu mudo para preservá-las, é paradoxal, não é? sim. Eu mudo e eu topo fazer mudança porque tem coisa que eu não quero perder, tem coisa que eu quero preservar, é inegociável. Sair pela vida sem essa bússola é mais ou menos como andar com o Waze desligado e se enfiar na contramão.
Portanto, é muito difícil uma reflexão sobre propósito de qualidade sem uma reflexão sobre valores. Quais são os meus valores? Quais são aquelas coisas que orientam as minhas atitudes e os meus comportamentos? Quais são os meus inegociáveis? E quando eu tomo decisões que conversam com os meus valores, elas fazem sentido. Quando eu estou na contramão, é basicamente por escolhas com as quais eu não estou de bem. Elas não fazem sentido. Muito difícil fazer conversa sobre propósito sem esta primeira conversa. E a outra coisa da utilidade tem tudo a ver com o talento. Tem tudo a ver com a competência e o talento que, concatenados e oferecidos ao mundo ao seu redor, fazem com que você se sinta útil. Então, super obrigado pelo papo e por me ajudar a lembrar dessas boas reflexões. Eu que agradeço, Rogério. Foi um prazer te receber. Eu queria que você deixasse aqui as tuas redes para as pessoas que estão ouvindo, para as pessoas que têm interesse em bater um papo, uma conversa, ou um clima organizacional na sua companhia. Por favor, me diga. A melhor fonte é o meu LinkedIn, que é Rogério Scher. O Scher é com C-H-E-R. É o meu LinkedIn, a nossa rede principal, e vai ser um prazer por lá me conectar com as pessoas que te acompanham aqui. Tá certo. Muito obrigado. Finalizamos aqui esse episódio com esse assunto incrível que é propósito. Se você não achou o seu, tá na hora de fazer essas perguntas, seguir esse roteiro. Siga-nos aqui nos endereços, curte, dá um like, compartilha esse conteúdo com alguém para que você acha que faz sentido, né? Acho que compartilhar isso, o que é bom pode ser bom para todo mundo. E até a próxima.